Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre mediunidade. E a primeira pergunta, me falaram que eu sou um médium, como saber? Bom, segundo Allan Kardec, todos nós somos médiuns, porque pelo menos o pensamento é influenciado pelos espíritos. Mesmo que você não tenha nada de mediunidade, pelo menos você recebe uma intuição de algum espírito. E por isso que ele concluiu que todos nós somos médiuns, porque recebemos essa comunicação com o mundo extrafísico, com a outra dimensão. Então, se falaram que você é médium, acertaram. Mas há uma grande diferença entre ser médium ostensivo, que já vem com as faculdades um pouco desenvolvidas, e o médium normal, que é qualquer ser humano. O que é mediunidade? É a antena que abre a comunicação para o mundo extrafísico, o mundo fora do nosso plano material. O médium, ele é como se fosse o tradutor dos espíritos, tanto dos bons como dos ruins. Por isso que tem que abrir o olho, não é porque é tradutor dos espíritos que está falando coisa boa. A mediunidade é só para quem é espírita? Claro que não. A mediunidade está em todos os lugares, todas as classes sociais, todas as raças, em todas as eras. Então, por exemplo, eu conheço um rapaz que é evangélico e que fala para mim que vê espírito o tempo inteiro, que conversa com eles. Então a mediunidade não é privilégio dos espíritas, claro que não, e nem de nenhuma religião. Ela está em todos os lugares. Pode ser desenvolvida mais ostensivamente por qualquer pessoa. E num próximo vídeo eu vou falar sobre a história da mediunidade, os exemplos que a gente tem, sobre a parte da Bíblia e tudo mais. Uma pergunta também que eu recebo sempre, que é: minha prima vê muitos espíritos, então ela é bem evoluída? Não, claro que não. A mediunidade, ela é uma coisa orgânica, né? Uma mudança no corpo físico. Aquela pessoa que vê espírito, que ouve espírito, ela tem uma parte orgânica pronta para isso. Mas isso não quer dizer que ela tenha moralidade. A pessoa pode ter uma mediunidade como a do Chico Xavier, por exemplo, e não ter moralidade nenhuma. É claro que Chico Xavier juntava a moralidade absurda com a mediunidade. E isso aí é bom, porque a comunicação vai ser com bons espíritos, etc. Mas existe um monte de gente que tem muita mediunidade, mas usa para o mal. Então não serve a nada. Isso é pior, porque a pessoa faz trabalhos, faz coisas ruins para os outros com a mediunidade. Então a mediunidade é uma ferramenta de Deus, mas que deve ser usada para o bem. Mas isso não impede que pessoas que não têm a parte moral, que não têm a caridade, que não têm a bondade no coração, que não são realmente cristãs de verdade, utilizem para as coisas erradas. Por que eu tenho mediunidade ostensiva? Isso pode acontecer porque você vem para uma missão, para uma prova, para uma expiação, ou até você já carrega esse conhecimento de outras existências anteriores. Então, se você passou diversas existências lendo as mãos, trabalhando com alguma coisa relacionada à comunicação de espíritos ou tratamentos espirituais, você pode vir também com mediunidade, é normal. Por isso que a gente vê às vezes pessoas que não têm a parte moral para ter uma prova, por exemplo, ou uma missão, mas que tem muita mediunidade. Pode ser uma expiação, e isso é muito comum, pessoas que cometeram muitas falhas no passado e elas pedem para vir com mediunidade, porque com a mediunidade ela consegue acelerar o processo de reparação, porque a pessoa pode ter prejudicado um monte de gente e com uma encarnação boa, com mediunidade, ela pode ajudar muita gente, seja com a psicografia, seja com a cirurgia espiritual, seja passando o conselho dos espíritos. Então é uma ferramenta muito boa. Muitas pessoas pedem para vir dessa forma, para utilizar assim. Ou você pode vir com uma prova ou com uma missão, que é você pede esta mediunidade com o intuito de auxiliar os outros, mas sem precisar pagar algum débito, simplesmente porque você quer auxiliar o próximo. Mas uma coisa é fato: se você veio com a mediunidade, provavelmente você pediu. Você pode não lembrar, você fora da sua carne pediu, estudou, se preparou num plano espiritual. Inclusive o livro do André Luiz, Os Mensageiros, fala muito sobre isso. Os médiuns se preparam e a grande maioria, infelizmente, volta ao mundo espiritual falido, não conseguindo concluir as suas promessas. Quais são os sintomas da mediunidade? Bom, você pode ter vários sintomas. Você pode perceber a presença de espíritos, isso é muito comum. A pessoa sempre fala assim: olha, eu não consigo te explicar direito, mas eu sinto que tem alguém do meu lado. Esse é um dos primeiros sintomas. Pode ouvir espírito, pode ter muitos sonhos com pessoas que já morreram, ou com espíritos, né, que você percebe que são espíritos. Pode ver espíritos,
pode ter uma certa premonição, isso é muito comum também, a pessoa acaba sabendo antes o que vai acontecer, pode perceber um futuro a curto prazo, pode entrar em algum local e se sentir bem ou mal, depende de como que é o ambiente espiritual naquele lugar, isso é muito normal. Então a mediunidade tem vários sintomas. Num próximo vídeo eu falarei sobre os tipos de mediunidade, então você procura no canal que vai ter esse vídeo sobre o tipo de mediunidade. Como desenvolver a mediunidade? Bom, o que eu recomendo é o seguinte, se você tem acesso a um centro espírita kardecista, porque todo centro espírita tecnicamente tem que ser kardecista, porque espiritismo e espírita são palavras criadas por Allan Kardec, você deve frequentá-lo, se matricular nos cursos, desenvolver, aprender e trabalhar com sua mediunidade. E ler também o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Todo espírita deve ler esse livro. Se você não tem acesso a um centro espírita na tua região, você leia o Livro dos Espíritos corretamente, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, também é interessante, e leia o Livro dos Médiuns, mas preste muita atenção e siga todas as recomendações de Allan Kardec. E pessoal, se vocês querem saber mais detalhes sobre a história da mediunidade, sobre os tipos de mediunidade, procure o nosso segundo vídeo aí, que eu vou postar daqui a uma semana, aí no nosso canal, que eu vou explicar melhor sobre isso. Curta o vídeo se você gostou, compartilhe, siga nosso canal, dê inscrever-se aí, clica no inscrever-se aí embaixo. E se você quer participar do nosso evangelho, palestra, que nós fazemos via online, para 4.000 pessoas no WhatsApp, você mande uma mensagem para esse número que está aí embaixo. Que assim seja.